Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa quinta aula da disciplina de Gestão Ambiental na Faculdade Netcom. Meu nome é Ricardo Silva Borges, certo? O livro que nós vamos referenciar essa aula é justamente o livro do Dias, né? Gestão Ambiental, Responsabilidade Social e Sustentabilidade, a segunda edição da editora Atlas, certo? Então, pessoal, muito importante, né? Que as empresas tenham a conscientização na utilização dos recursos naturais, né? E também ter conscientização em como fazer a estocagem, né, quando for jogar fora o resíduo sólido, líquido ou gasoso, certo? Então as empresas são responsáveis principais pelos esgotamentos e pelas alterações ocorridas nos recursos naturais, de onde obtém o que? Os insumos que serão utilizados para obtenção de bens a ser utilizado pelas empresas, certo? Então o papel de vilão do meio ambiente que vem desempenhando as empresas tem sua razão, né, de ser, pois são poucas, proporcionalmente aquelas que se preocupam e tornam mais eficientes ecologicamente seus processos e serviços, né, pessoal? Processos produtivos. Então, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, poucas empresas têm conscientização ambiental em utilizar os recursos de forma controlada, ou seja, utilizando o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, mesmo quando o fazem, a iniciativa é tomada, mas quando uma resposta, uma exigência dos órgãos governamentais, do que por assumir uma postura de responsabilidade social, né? Então é importante que as empresas tenham essa conscientização, partindo-se deles, não só ter conscientização ou fazer ter a responsabilidade ecológica quando tem fiscalização, né? Então é importante que as empresas tenham essa postura. Então, o processo que além de gerar problema de contaminação, que afeta a saúde humana, pode também provocar a escassez de recursos naturais que são utilizados sem uma prévia da sua responsabilidade de esgotamento, certo? Como vocês podem observar na imagem. Infelizmente, o mundo sofre bastante, né? Principalmente o meio ambiente, devido à negligência de muitas empresas. Então, quando se explora o meio ambiente, é que é bem comum, né? Buscando o benefício privado, pode causar o quê? Impactos ambientais que afetam negativamente o bem-estar de outras pessoas que estão ali, ó, próximo das empresas, né? Que não tem relação que os que geram, né? Então a contaminação ambiental, do ponto de vista econômico, se relaciona com a internacionalização dos recursos externos ou externalidade ambientais como partes da empresa. Então são custos ambientais que os empresários causam, mas que não assumem, né? E que acabam diminuindo seus custos de direitos, né? Justamente por compra de matérias-primas, contratação de mão de obra, pagamento de capital, investimento de melhoria de processo, né? Ou seja, as empresas não têm esse investimento. Elas só querem saber de produzir seus produtos ou realizar seus serviços sem se preocupar o mínimo com o meio ambiente. Então, já que não investe no processo produtivo, para evitar a produção de resíduos contaminantes, né? Então é importante que as empresas, pessoal, tenham conscientização desde o início até a sua finalização do seu processo ou serviço, né? Propondo medidas preventivas e não utilizar os recursos naturais de forma descontrolada. Então há diversos fatores externos que provocam uma resposta das empresas no sentido de diminuir a contaminação, né? E dentre essas é justamente o que, pessoal? O Estado, o poder público, né? A comunidade local, que está ali próximo da empresa, o mercado, que são os clientes, e os fornecedores, certo? Então, o papel do Estado, pessoal, é justamente o quê? A regulação formal, que deve ser classificada em dois grupos, no tipo de comando e controle, e o outro a doação de instrumentos econômicos. Nessa parte de comando e controle, pessoal, é justamente o quê? O governo estabelece regulamentações para o uso dos recursos ambientais e passa a fiscalizar o cumprimento das legislações, punindo os eventos infratores, né? Através de multas ou até fechamento de empresa, como no caso de embargar a empresa, né? Baseia-se, né, portanto, nas pressões normativas de padrões estabelecidos, né? E o outro papel da empresa é o quê? Propor, né, instrumentos econômicos, que são o quê, pessoal? Preços dos bens ambientais que devem refletir e mais corretamente possível os valores que lhe possam ser
que eles sejam atribuídos pela sociedade de forma que possa cobrar adequadamente pelos seus bens e serviços, né? Seja de forma direta, seja de forma indireta, via de taxa e subsídio, né? Então, ou seja, as empresas, o poder público tem que malear, né? Tem que ser, não pode pôr muitas atribuições caras, né? Taxas caras para as empresas, né? Elas têm que ser maleáveis quanto a isso. Então, a empresa decide, por exemplo, entre contaminar e pagar a taxa, né? Ou descontaminar o que já contaminou, né? E incorre nos custos de redução da emissão de contaminantes. Então é importante que as empresas, né, tenham conscientização na redução desses resíduos do que pagar taxas. Certo? Então, o fato é que nem sempre as medidas de controle de contaminação geram custo, né? Ou seja, as intervenções que geram custos iniciais contribuem para melhorar, né, as condições de competitividade das empresas e das cidades em que ele se situa, né? Então, além das pressões geradas pela regulação formal, que é o Estado, né, há uma resposta ambiental das empresas com a diminuição da contaminação gerada, motivada por diferentes fatores, né? E dentre esses fatores, quais são, pessoal? Pressões da comunidades, locais ali próximos da empresa, diferentes grupos organizados, né? Por exemplo, as ONGs, não, que são organizações não governamentais, né? Que visa a questão ambiental, do mercado, dos consumidores e dos fornecedores, né? Então, um exemplo, pessoal, que a gente pode ver a atuação do Estado é justamente multando as empresas que negligenciam, né? Um exemplo a gente pode observar que ocorreu em 1995 na Fiat, né? Onde a empresa foi multada no valor de 3,9 milhões pelo IBAMA, né? Por não atender os padrões legais de emissões veiculares, né? Então, a gente pode observar esse exemplo. Outro exemplo aconteceu na indústria de Honda, né? Indústria química e têxtil, em 1995, onde a empresa foi condenada por depositar lixo químico a céu aberto na região continental de São Vicente, em São Paulo, né? Segundo a sentença, a Honda teria que indenizar o fundo de reparo, né, do meio ambiente do estado de São Paulo em mais de 8 milhões de reais, né? Ou seja, negligenciou as medidas de controle de contaminação, né? Por depositar o lixo de forma inapropriada. E outro exemplo temos a Companhia Siderúrgica Paulista, né, pessoal? Cosipa, né? Em Cubatão, no litoral paulista, que recebeu em 1985 uma multa no valor aproximadamente de R$ 1 milhão por atrasar os cronogramas de quê? De controle de fontes de poluição, né? Ou seja, foi irregularizado. E outro exemplo temos também, pessoal, na empresa Suzano, de celulose, né? Lá em São Paulo, uma emissão de gás sulfúrico em janeiro de 1996, né? Ou seja, provocou a morte de 3 operários e atingiu outros 5, sendo que a empresa foi multada pela Sebasp, né? Pelo valor de R$ 72 mil, né? Que a gente vê, né, pessoal, que infelizmente é posto regras, né, para as empresas seguir, regras visando o meio ambiente, né, ecologicamente corretas, mas no entanto as empresas, infelizmente, algumas negligenciam, né, não seguem o que deve ser seguido visando o bem comum, né, ou seja, um meio ambiente favorável, seguindo os princípios de desenvolvimento sustentável que infelizmente não seguem, né? Então, em relação a essa empresa, a Suzano, né? A mesma empresa também passou por uma multa em 1993, onde havia sido atuada por importar cerca de 200 toneladas de resíduos da Inglaterra, né? Ou seja, a empresa trouxe o material como micronutrientes para fertilizantes, né? Fertilizantes. Onde, no entanto, a CETESB, né, constatou a presença de metais pesados como chumbo, cânhamo e cromo, né? Ou seja, a presença de metais havia sido identificada anteriormente pela entidade ambientalista, a Greenpeace, né, pessoal, que é uma ONG que fez a denúncia. Então o material foi devolvido à Inglaterra, né? Certo, em relação à regulamentação informal, aí no caso se caracteriza o que? A comunidade local, né? As pessoas que estão ali próximas das empresas que identificam os erros, onde a mesma denuncia, né? Para que as empresas possam tomar as medidas cabíveis para propor medidas de melhorias ao meio ambiente. Então,
a comunidade local, são localizadas as unidades empresariais, cada vez mais tornam-se importantes atores em relação aos problemas de contaminação, pois são as primeiras que sofrem com as consequências da poluição. Em função disso, né, apresentam uma capacidade de resposta mais rápida, afetando as decisões das empresas no que tange um maior controle ambiental, né? Já o papel do mercado, pessoal, temos que as empresas operam em diversos mercados, né? Que podem ser tanto locais, regionais, nacionais ou global, né? Então, um crescente aumento de consciência ambiental que varia em função do mercado onde a empresa está alocada. Em relação a fornecedores, né, pessoal, temos que há um maior número crescente de empresas que são fornecedoras de outras, né, que necessitam ter o quê, pessoal? Um bom desempenho ambiental, né? Tem que estar limpo no mercado, em toda a sua cadeia produtiva, desde o início até a sua finalização do processo. O que obriga, né, a fazer exigências a seus próprios fornecedores para que sejam o quê? Portadores de certificações ambientais e se tornem uma unidade produtiva respeitosas ao meio ambiente. Certo? Então a resposta das empresas qual é, pessoal? Quando uma empresa enfrenta o desafio a reduzir emissões de contaminadores, né, possui de forma geral duas opções, como vocês podem observar. Na esquerda, a primeira opção é o quê? Na direita, instalar tecnologias no final do processo produtivo, né? Como vocês podem observar nesse mecanismo que está em laranja, a estrutura e os cabos em preto, né? Que é reter o quê? A contaminação gerada, né? Isso aí, no caso, vocês podem observar, né? Essas medidas preventivas, né, pessoal? Ao longo do processo produtivo. Então, muito obrigado a todos.